Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Entrevistado Ferreira e hoje você vai ter um episódio um pouco diferente aqui, tá? Hoje, ao invés de eu entrevistar alguém, é alguém me entrevistando. Eu participei de uma entrevista com o Caleb, que quem acompanha o podcast aqui há mais tempo já conhece, e para essa semana eu resolvi deixar aqui essa entrevista na íntegra para vocês. Então, curte aí a entrevista que eu dei para o Caleb, falando sobre vendas e pontos fortes. Foi bem legal. Sejam muito bem-vindos à Semana Internacional do Coaching. E aqui, dentro dessa Semana Internacional do Coaching, a gente tem a Semana Strong, a semana em que a gente vai focar em pontos fortes, vai focar naquilo que é positivo, vai focar em como a gente consegue ser mais feliz no trabalho, como a gente consegue ter mais desempenho, como a gente consegue viver melhor tanto nossa vida profissional quanto pessoal. E hoje eu estou muito feliz, é o segundo dia, a gente já está começando com um grande amigo, um companheiro aqui de estrada no trabalho de pontos fortes, que é o Rodrigo Ferreira. Cara, o Rodrigo, ele é um expert em pontos fortes, ele entende muito de vendas, já treinou dezenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. O cara aqui é fera e é sempre gostoso conversar com ele porque a gente sempre inventa umas coisas novas enquanto a gente conversa. Então, só para vocês saberem, né, hoje a gente vai falar sobre vendas com pontos fortes. Então, se você é um profissional de vendas, se é uma pessoa interessada em vendas, se é um líder de vendas, olha que interessante quando você consegue aplicar metodologia, ciência aplicada ao desenvolvimento e à performance. E o Rodrigo aqui vai poder trazer para a gente, né, um pouco da experiência dele e também de dicas práticas para você poder utilizar. Então fica aqui com a gente nessa live, estamos muito felizes. Essa semana a gente tem várias lives para poder explorar os diversos temas, depois a gente passa o link para vocês conhecerem. Eu já vou passar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, se apresenta aqui para o pessoal. Olá, todo mundo que está em casa aí me ouvindo, um prazer estar aqui nessa semana tão importante, onde a gente tem a oportunidade de falar sobre um assunto extremamente relevante, que é falar de pontos fortes, e outro tão relevante quanto, que é falar de venda. Eu costumo dizer que, enquanto vivermos num mundo capitalista, venda é a profissão mais importante que existe. E muitas pessoas não conseguem entender isso e não conseguem entender a importância disso. Bom, eu sou o Rodrigo Ferreira, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento há 31 anos, com treinamento para grandes empresas há 21. Já treinei mais de 33 mil pessoas em 4 países diferentes. Trabalho quase que exclusivamente com líderes e gerentes, com vendedores e líderes, gerentes comerciais. Tanto em processo de coaching, baseado em pontos fortes, usando a metodologia de pontos fortes para ajudar os vendedores e os líderes, quanto em treinamentos, workshops e tudo mais nas empresas por aí. E sou o host, o cabeça do podcast Talentos para o Sucesso, que muita gente que está assistindo essa live deve ter ouvido, né, Caleb? Que nós começamos juntos, né, Caleb? Exatamente, nós confundamos agora, tanto que é legal, né? Eu aprendi esse negócio de podcast com o Rodrigo, então olha só que escola que eu tenho, né, com um grande aqui radialista, né, se ainda tivesse aqui, né, pessoas assistam, sigam o Talentos para o Sucesso, tem no Spotify, tem no YouTube, então assim, é conteúdo de primeira aqui para vocês poderem, né, e gratuito, né, acessível, a gente acredita muito nessa questão, né, acho que uma das coisas que eu gosto, né, parece frase batida, mas é aquela coisa do, olha, duas coisas que quanto mais divide, mais aumenta, uma é amor e outra é conhecimento, então cara, a gente aqui tá nessa vibe, né. Legal, Rodrigo, traz pra gente aqui, né, com toda essa experiência que você tem, cara, qual que é a dor número 1 do profissional comercial, do profissional de vendas? Bom, legal, vamos lá. Eu citaria, Caleb, 2 coisas. A primeira é achar que não gosta de vender ou não sabe vender. Tá? Talvez seja até antes do profissional de venda. A gente deve ter muito coach nos assistindo agora, e é muito comum coach achar que não sabe vender, que não nasceu para vender, que não tem tino comercial, que não, enfim, ou que não gosta de vender, né? E eu costumo dizer que todo mundo gosta de vender. O que as pessoas não gostam é de não vender, né? O problema é que para vender, você mais não vende do que vende. Então, esse talvez seja o primeiro grande desafio.
E o segundo desafio que eu cito muito é achar que existe um jeito de vender. Achar que venda tem um jeito correto, sabe? Eu já ouvi, Caleb, por exemplo, de um diretor comercial que estava me contratando para fazer coaching com um vendedor dele, né? E a expressão que ele usou foi: esse cara não é um bom vendedor porque ele é muito organizado. E vendedor não pode ser muito organizado. Então, quer dizer, existe essa visão de que vendedor é assim ou vendedor é assado. Né? Por exemplo, vendedor tem que ser extrovertido. Você que me conhece sabe, eu sou um cara introvertido, não sou um cara extrovertido. E trabalhei com venda a vida inteira. Né? Então, eu acho que esses são os dois principais erros, as principais dificuldades. O primeiro é achar que não gosta de vender, mas é porque não aprendeu a vender do jeito dele. E o segundo é justamente conectado com esse, é achar que tem um jeito certo de vender. E, na verdade, cada ser humano tem o seu jeito de vender, né, Caleb? Eu costumo dizer que existem várias metodologias de venda. Né? Para quem trabalha com venda, conhece, sei lá, o spin selling, uma metodologia, não é bem uma metodologia de venda, mas enfim, tem o value sales, tem o trusted advisor, tem, enfim, várias metodologias que as pessoas associam de uma forma direta ou indiretamente a vendas, mas eu costumo dizer que a metodologia correta é, para o Caleb, a metodologia Caleb Luo de venda. Tá? Então, Rodrigo Ferreira, a metodologia Rodrigo Ferreira de venda. E é esse o grande desafio que eu acho que é legal a gente tocar aqui para quem está nos assistindo, sobre como é que você descobre a sua metodologia de venda. E eu prometo que encerro, mas eu preciso contar uma história da minha esposa. Há alguns anos atrás, a minha esposa estava vivendo uma fase difícil no trabalho, não estava muito conseguindo ter muita receita, enfim, né? Ela também é uma empreendedora como a gente, e eu queria que ela viesse vender para mim, queria que ela viesse vender meus treinamentos, né? E aí eu ficava insistindo com ela, insistindo, e um dia ela virou para mim e falou assim: eu não sou vendedora, eu não sei vender. Aí eu peguei e falei para ela assim: tá, mas por quê? O que você acha que é ser vendedora? Aí ela falou assim: eu não sou igual você. Eu não sou uma pessoa que conversa, que fala fácil, que explica fácil as coisas, que conversa com gente desconhecida, que não sei o que lá. Tá? Eu falei: mas quem disse que vendedor tem que ser assim? E detalhe importante, isso aconteceu há poucos anos atrás, minha esposa tem mais de 40 anos, e só que a minha esposa viveu a vida inteira vendendo, Caleb. Ela vendeu Natura a vida inteira, ela vendeu coisas dela a vida inteira. Hoje ela trabalha vendendo os trabalhos dela, né? Aí eu peguei e virei para ela e falei assim: tá, mas você vende as suas coisas. Por exemplo, Natura. Como é que você vendia Natura? Ela falou para mim assim: eu ia conversando com a pessoa, chamava para tomar um café, aí eu me aproximava, aí a pessoa começava a gostar de mim e de repente ela comprava de mim. Né? E aí você olha os talentos dela, Caleb, tudo talento azul. Né? Então, o jeito dela de vender é esse, mas ela achava que vender é do jeito laranja, é do jeito influência. Né? E não necessariamente. Né? Olha que legal, né? Acho que esse exemplo aqui é muito bom, né? Que quando a gente tá falando aqui, né, de quem vende através de relacionamento, na verdade o outro tá comprando, você não tá vendendo, porque você não quer fazer aquele push, você não quer fazer, né? Porque dá aquela impressão de que vendedor é aquele que, opa, agora eu tenho gancho, agora eu tenho que ganhar a venda, né? Tipo, ou perdi, né? Parece que você tá pescando lá, agora fisgou. E provavelmente, né, quem não gosta, se sente incomodado fazendo isso, você vai falar: puxa, eu não quero fisgar ninguém, eu quero simplesmente que a pessoa possa consumir algo bom, né? Que pode ser o meu serviço, o meu produto, mas que ela que escolheu, e não eu fiquei empurrando. Eu acho que a gente tem um pouco dessa visão do vendedor como aquele cara que empurra, né? Que tem que forçar. Você não quer, mas eu vou achar um gatilho, né? A famosa palavra do gatilho, eu vou achar um gatilho para fazer a pessoa pegar e comprar o que ela não quer. Né? E eu acho que aqui, quando a gente está trazendo uma venda mais autêntica, e claro, gente, tem metas, etc., né? Eu acho que aqui o limite ético de onde cada um encaixa o seu processo de vendas, até onde você considera que você está abusando ou não, acho que depende de cada um. O que a gente precisa entender é respeito por todos, né? Mas cada um tem a sua forma de poder vender, né? Alguns vendem ideias, outros vendem produtos, outros vendem conceitos, outros vendem materiais físicos, outros vendem apresentações, outros vendem empresas, né? Assim, você trouxe aí Universal, se vendem, né? Estou palestrando. Então, assim, gente, olha que legal aqui, quebrar esse primeiro paradigma do tipo, puxa, eu não sei vender.
alguma coisa você vende, alguma coisa você convence, nem que seja seus amigos a irem com você para o cinema, você vendeu a ideia de ir para o cinema, né? É, A única coisa é que talvez a formação, né, a formalização disso mude um é. pouquinho, né? E aí acho que o E Rodrigo aí, aqui com essa Caleb, experiência que ele tem é entra, muito legal. e aí entra uma coisa importante, que assim, talvez faça sentido a gente definir o que significa vender, né? Porque eu sempre começo meus treinamentos de venda explicando para os vendedores qual a definição de vender, né? E na minha concepção, vender significa convencer alguém de que a sua alternativa é a melhor para ele, tá? Isso é vender. Hum. Então, você, por exemplo, quando está tentando convencer o seu filho a tomar banho, que é o meu caso, tá? Meu filho agora entrou numas de não querer tomar banho. Ah, é? Quando eu estou tentando convencer ele de tomar banho, eu estou vendendo. Quando eu estou decidindo, eu e a minha esposa, à noite, se a gente vai para uma pizzaria ou para um sushi, tá? Ela quer ir para um lugar, eu quero ir para o outro. Eu estou tentando convencê-la a ir onde eu quero. Isso é uma venda. Então, vender não é necessariamente uma troca de dinheiro por um produto, de dinheiro por um serviço, tá? Eu costumo dizer, por exemplo, que existe venda sem a troca e existe troca sem a venda, tá? Então, por exemplo, eu sou apaixonado por carros BMW, tá? Mas eu não tenho nenhum ainda. Então, a BMW já me vendeu o carro, mas eu ainda não levei, tá? Por outro lado, todo mês eu pago a energia elétrica da minha casa. Ou seja, há uma troca de dinheiro por serviço. Mas se eu pudesse, eu não pagava. Tá? Ou seja, a companhia elétrica não vendeu para mim a energia elétrica. Né? E eu estou levando. Então, eu costumo dizer o seguinte: vendedor tem que vender para todo mundo. Mas nesse sentido de vender no sentido de convencer. Né? Eu costumo dizer o seguinte, Caleb, que eu preciso terminar, por exemplo, falando do ICF, por exemplo, né? Eu preciso conversar com você sobre o ICF e eu tenho que terminar querendo me associar. Eu posso até não me associar, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não acho que não é o momento, porque N motivos, tá? Mas eu preciso terminar de falar com você com vontade, com desejo, com a certeza de que eu deveria me associar. Isso é venda. Né? Então, a venda, ela envolve essa paixão. Então, por exemplo, a gente fala no exemplo da minha esposa lá, né? Não interessa o jeito que ela vai fazer, mas a pessoa que está conversando com ela tem que terminar falando, pô, se eu tivesse dinheiro agora, eu comprava isso que você está vendendo, mas eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, tá? Por exemplo. Então, não entender o significado de venda é um dos problemas. Outro conceito importante, que aí toca no que você falou aí, é entender a diferença de uma venda transacional de uma venda relacional. Por exemplo, né, que você falou, estava falando da questão ética, né? Se quem está assistindo a gente aqui quiser flexibilizar a ética, tá, para vender para alguém algo que essa pessoa não precisa, por exemplo, tá? Se ela perguntar para mim se eu acho que ela devia fazer isso, a minha resposta é muito simples. Se for uma venda transacional, decide você. Se for uma venda relacional, não faça. Tá? Então, por exemplo, eu vendo vendas relacionais, eu vendo treinamento para uma empresa, eu espero que essa empresa compre de mim o resto da vida. É melhor eu dizer para essa empresa, numa determinada situação, não compre de mim, mas lá na frente, porque não sou eu que você precisa, o que eu vendo não é o que você precisa, por exemplo, mas lá na frente ela falar, pô, o Rodrigo foi muito honesto comigo, então agora eu vou voltar a comprar dele. Tá? Do que eu forçar eles a comprar, e lá na frente eles falam, putz, me arrependi, tá vendo? Ele me enganou. E aí nunca mais comprar de mim. Agora, se você está vendendo, por exemplo, a sua casa, tá? Você vai vender uma vez na vida e você não quiser ser extremamente ético, eu não faria isso, tá, Caleb? Eu seria ético em qualquer situação. Mas se você não quiser ser, ok, uma decisão sua, tá? Você perde na ética, perde no que Deus está vendo, ou qualquer coisa do tipo, mas você pode ganhar a negociação. Agora, numa venda relacional, a única forma de ganhar é sendo ético, é sendo correto, é vendendo para a pessoa aquilo que realmente ela precisa, e não aquilo que eu quero vender. Então, a ética, pelo menos na venda relacional, ela é um componente importante do sucesso.
Ah, perfeito, muito bom, né. E, Rodrigo, traz agora, né, a gente está falando sobre talentos, etcétera, você já deu um pouco de exemplo, né, de uma venda mais relacional, outra venda mais, né, de influência. Você consegue mostrar mais alguns estilos de venda, até para o pessoal, né, que às vezes tem estilos diferentes, de poder, quem sabe, se familiarizar e falar: "Opa, quem sabe isso aí tem mais a ver comigo". Legal. Eu acho que faz sentido eu contar o meu estilo de venda, por exemplo, né? Eu tenho, entre os 10 primeiros talentos, eu tenho 6 que são talentos de pensamento estratégico, né? São talentos verdes. Portanto, e detalhe, os meus 8 últimos talentos são talentos azuis, tá? Na verdade, talentos azuis e carisma, né? Então, são 7 azuis e um carisma. Ou seja, eu nunca fui um vendedor de relacionamento. Eu nunca fui um vendedor de, digamos, da maneira tradicional de vender, né? Então, eu tive, e sempre fui um bom vendedor. Então, o que eu aprendi, Caleb? Eu aprendi a vender de maneira técnica, tá? Hum. Na verdade, quando eu vendo, eu sou quase um professor. Eu te ensino por que aquilo que eu estou vendendo vai resolver o teu problema, tá? E eu ensino tão bem que quando eu termino, você fala, caramba, eu não posso não ter isso aqui, né? Então, uma venda com pensamento estratégico, por exemplo, é uma venda onde você vende tecnicamente, né? O que eu sou especialista, digamos assim? Eu sou especialista em descobrir a tua dor e te dar uma solução, né? Então, pensa comigo, Caleb, uma pessoa, exemplo que eu sempre dou, tá? Uma pessoa que está num leito de hospital com uma morte certa por uma doença X, tá? Se eu chego para ela e falo, ó, eu tenho um remédio aqui comprovado que vai te curar, não tem por que ela não comprar, tá? Ela pode até, lembrando que eu falei a diferença de venda, ela pode até não levar por não ter dinheiro, por não ter condições, sei lá o quê, mas comprar ela vai, tá? Uhum. E Sim. isso serve para qualquer coisa. Então, por exemplo, eu vendo muito treinamento de venda. Eu chego para uma empresa, eu detecto que naquela empresa existe um problema X nos vendedores que está causando uma redução nas vendas de 30%. E eu tenho aqui uma solução X que, ao ser aplicada, reduz essa perda de 30% para no máximo 10%, né? 20%. A última venda que eu fiz, Caleb, eu Hum. vendi de uma forma muito simples, tá? Porque a empresa inteira já tinha comprado de mim, mas o diretor comercial ainda não. Ele não queria Ah. comprar de mim, porque ele era mais partidário de uma outra metodologia, né? Uhum. E ele estava com medo de, será que vai ter resultado? Será que não vai, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, quanto vocês faturam por ano? Tá? E aí ele falou um valor lá, vou falar um valor aleatório aqui, 10 milhões, tá? Eu falei assim, se eu aumentar 1% de venda de vocês, tá? 10 milhões, estou dando 100 mil de resultado a mais para vocês, tá? Eu estou cobrando 30 no projeto. Então você já paga 3 vezes o que você está gastando comigo se eu aumentar 1%, tá? Aí eu mostrei para ele, por exemplo, na última empresa, que eu tinha aumentado 59% de venda, né? Então, quer dizer, o cara, só se ele for muito burro para ele não comprar, né? E aí, na hora, ele bateu o martelo, Olha né? só que legal, né. Só um último exemplo, para não ficar, porque a gente falou de influência, a gente falou de relacionamento, a gente falou de pensamento estratégico, né? Um exemplo de venda de execução, né, é a venda processual, né? Então, quer Hum. dizer, o cara que tem execução, é legal ele criar um processinho de venda. Segunda-feira às 8 eu faço isso, segunda-feira às 10 eu faço isso, segunda-feira às 11 eu faço isso, botar isso como um to-do e ir batendo, 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 batendo. Ah. Eu tenho um amigo que foi vendedor, hoje não é mais, que ele tinha muitos talentos roxos. O que ele fazia? Ele tinha uma folhinha com vários quadradinhos para cada ligação que ele tinha que fazer. Ele botava a folhinha em cima, fazia uma ligação, check. Fazia outra ligação, check. Fazia outra ligação, check. E a meta dele era terminar aqueles quadradinhos até o final do dia. Olha que legal.
Né? Então, gente, né, só para vocês que não estão aqui no contexto, né, de pontos fortes, Clifton Strengths, né, todos os talentos a gente tem 34 mapeados e eles são divididos em 4 categorias. Então, por isso que o Rodrigo trouxe, né, a gente tem pensamento estratégico que é verde, execução que é roxo, relacionamento que é azul e influência que é laranja. Todo mundo tem um pouquinho de cada coisa, só que um deles a gente é mais forte, né, onde a gente se energiza, a gente funciona naturalmente melhor. E aí o que é legal? O Rodrigo, por exemplo, ele trouxe, ele é mais de pensamento estratégico, eu sou mais relacionamento com o pensamento estratégico. O que é legal? Quando você se conhece melhor, você começa a vender de uma forma mais autêntica. E no fundo, vocês podem perceber que quando a gente está falando de vendas, é uma coisa que tem a ver com confiança. Não adianta, a pessoa não vai comprar se não confia de você, se acha que você, né? Por isso que quando você constrói confiança, quer seja apresentando mais fatos, quer seja entendendo melhor o contexto da pessoa, quer seja demonstrando interesse por ela, quer, assim, alavancando os seus pontos fortes, por que funciona melhor? Porque você está mais seguro. Né? Acho que aqui uma coisa que você trouxe, né? Vendas traz muita insegurança, né? Especialmente para aqueles que não se sentem vendedores. E aí, do que você está me contando um pouco, né, eu ouço essa coisa de, puxa, que legal, né? Então, se eu posso vender, como é que eu posso estar seguro para poder sair vendendo e não, sabe, síndrome de impostor. E aí, como é que resolve, Rodrigo, síndrome de impostor de vendedor? Excelente. Deixa eu contar, antes de responder isso, deixa eu contar talvez de onde vem essa síndrome de impostor, tá? Eu, como disse, trabalho com treinamento há 31 anos, né? Desses, pelo menos 21, até um pouco mais, vamos botar aqui 21, trabalhando com treinamento de vendas, tá? Mas eu trabalho com a metodologia da Gallup há uma década, mais ou menos, tá? Então, que tive o primeiro contato. Então, antes disso, eu era o treinador tradicional de vendas, né? Dava treinamento tradicional de vendas. E dava resultado como qualquer treinamento de venda dá resultado, qualquer treinamento de qualquer coisa dá resultado, para algumas pessoas, para outras não, enfim, né? Mas hoje, olhando para trás, eu entendo algumas coisas que eu não entendia. E um dos exemplos que eu dou, Caleb, é o seguinte. É muito comum, por exemplo, quem já participou de um treinamento de venda, quem já assistiu vídeos de palestrante de venda e tal, é muito comum ouvir a seguinte expressão: venda é um jogo de números. Tá? Se você quer vender mais, prospecta mais. Tá? Liga para mais gente, fala com mais gente. Tá? Só que olha só a maldade que tem nessa expressão, Caleb. Imagina só, eu, como disse, tenho carisma em 28º, como 28º talento, tá? Dos 34 que o Caleb já contou aqui, que são catalogados, são usados pela Gallup. Quando eu assistia um treinamento e o palestrante dizia, quer vender mais, liga para mais gente, eu saía dali e eu ia tentar. Afinal de contas, o grande papa das vendas, fulano de tal, disse que eu tenho que vender para mais gente, tá? Eu fazia isso um dia, Caleb. No dia seguinte, eu estava esgotado. Eu não falava com ninguém. Eu não conseguia olhar para a cara da minha esposa. Tá? Então, aí o que acontece? Aí eu pegava e pensava assim, peraí, se o doutor fulano de tal, que é o cara que mais vende no Brasil, disse que se eu não falar com muita gente, eu não vou vender bastante, e eu não consigo falar com muita gente, quem está errado? Eu. Então eu não sirvo para vender. Essa era a visão. Tá? Aí, o que acontece? Hoje eu descobri, por exemplo, no meu caso, que eu tenho que falar com pouca gente. Então, eu na verdade, assim, ó, se uma pessoa qualquer aí fala no dia, por exemplo, com 10 pessoas e vende para uma, no meu caso, eu preciso falar com 2 e vender para uma. Tá? Olha só. Porque senão eu não aguento o dia seguinte. Né? Então, o que eu aprendi, Caleb, na minha vida? Eu diminuí o ritmo da minha prospecção e aumentei a minha taxa de conversão. Tá? Então, eu tenho que converter mais falando para menos gente. Tá? Agora, por exemplo, uma pessoa que tem carisma lá em cima, ela vai ter prazer de falar com muita gente. Então, tudo bem, fala com muita gente. Tá? Então, eu preciso entender como é que eu me adequo a essa realidade. Mas aí, enfim, essa visão divulgada por quem acha que entende de vendas, na verdade, às vezes até entende de vendas, mas não entende de talentos, não entende da diferença de um ser humano para o outro, tá? Essa visão divulgada faz com que algumas pessoas tentem vender do jeito que aquele cara ensinou, tá?
E aí não consegue, mas como aquele cara é rico, é milionário, é referência, etc., a pessoa começa a achar que ela está errada. Né? E aí cria essa síndrome, talvez, do impostor que você está dizendo. Então, como lidar com a síndrome do impostor? Entendendo que a culpa não é sua. Você não está tendo dificuldade para vender porque você é ruim, porque você é quebrado. Tá? Você está tendo dificuldade para vender porque alguém te ensinou errado. Eu costumo dizer, Caleb, que se você tem um cachorrinho e esse cachorrinho está com tumor cerebral, precisa de uma cirurgia, você vai levar ele no veterinário, não no mecânico. Por quê? Porque você sabe que o veterinário estudou 5 anos para poder aprender a fazer a cirurgia no cérebro do teu cachorrinho. Tá? E vendedor? Vendedor não tem barreira de entrada, cara. Vendedor, o cara hoje está trabalhando como, sei lá, mecânico de oficina. A mecânica quebra, ele pega uma pasta de Avon e sai vendendo. Tá? Então, não tem curso, uma faculdade de vendas. Tá? Deveria, mas não tem. Isso leva, por exemplo, uma consultoria famosa americana a dizer que de cada 10 vendedores no mundo, só 2 deveriam estar trabalhando com venda. Uau! Tá? Porque os outros 8, eles não aprenderam a vender. E a culpa não é deles. Tá? Porque daí entra uma visão errada dessa mesma consultoria, e eles acreditam que a pessoa não tem o que ela precisa ter para vender. E não é isso. Tá? O que a pessoa não descobriu é como usar o que ela já tem nela para vender. Fantástico. Tá? Então, lidar com a síndrome do impostor é descobrir como que você vende, qual é o teu jeito de vender. Tá? E isso não tem, pelo menos eu não conheço um outro caminho que esteja fora de descobrir como usar os seus talentos para venda. Olha que legal. Bem, se você puder dar uma resumida, né? Imagina que agora eu sou um líder empresarial, super gostei dessa ideia. Falei, mas sempre que eu dei treinamento, sempre igual, faz o método A, segue o X, segue o Y, né? Como é que você faz aí, né? Vende para mim aí agora. Tá bom. Tá bom. Legal, ó. Bom, primeiro eu vou fazer 2 coisas, então. Primeiro eu vou te vender a ideia. Depois eu vou considerar que você já comprou a ideia e vou te explicar como fazer isso lá dentro depois, tá? Para vender a ideia para você, o que eu costumo dizer para os meus é o seguinte: as pessoas são diferentes. Você tem pessoas diferentes na sua empresa? Sim. Você tem pessoas que atingem resultados, pessoas que não atingem resultado? Sim. Todas elas usam o mesmo método? Sim. Então por que algumas vendem e outras não? Tá? O motivo é porque esse método se adequa a essas pessoas que estão vendendo e não se adequa às outras. Tá? Então, o que você está perdendo potencial, tá? Você está perdendo o potencial dessas pessoas por não ter descoberto o jeito delas venderem. E o que eu costumo dizer para essas pessoas, para esses clientes, Caleb, é o seguinte: eu viro e falo assim, me fala uma comida que você gosta, uma bebida que você gosta, um time que você torce. Aí a pessoa fala para mim, eu adoro, sei lá, pizza. Tá? Aí eu viro para ele e falo assim, eu odeio pizza. Tá? Agora imagina que eu sou um vendedor teu e você fala para mim que para vender tem que comer pizza. Tá? Agora, peraí, eu tô errado em não gostar de pizza? Alguns vão dizer que sim, mas eu não. Tá? Eu não tô errado. Eu até gosto de pizza, tá? É só um exemplo aqui. Então, o que acontece? Venda é a mesma coisa. Eu preciso entender como que a pessoa... qual é o jeito dela vender. Tá? Agora, uma vez estando ali, como fazer isso? Como fazer isso? Né? E aí, Caleb, a pergunta de $1 milhão é você virar para o vendedor e dizer como é que você gosta de vender? Tá? Como é que você gosta de se relacionar? Como é que você gosta de, por exemplo, você pega cada fase da venda, prospecção. Como é que é um treinamento, até para dar uma ideia aqui, como que é um treinamento de venda com base em pontos fortes? Tá? Treinamento de venda com base em pontos fortes funciona da seguinte forma. Eu te conto cada etapa da venda, quais objetivos você tem que atingir. Tá? Então, por exemplo, em prospecção, vamos lá, alguns objetivos. Falar com pessoas desconhecidas, convencer essas pessoas a conversar com você, a te dar atenção, tá? Marcar, agendar reuniões, sei lá, eu vou colocando todos os objetivos possíveis que existem numa prospecção, tá? E aí depois eu viro para a pessoa e falo, vamos lá, falar com pessoas desconhecidas.
como é que você prefere falar com pessoas desconhecidas? Tá? Aí vai ter gente que vai falar para mim assim, cara, eu simplesmente ligo para a pessoa e falo com ela. Tá bom, então você vai fazer desse jeito. O outro vai dizer, cara, eu odeio falar com pessoas desconhecidas. Tá bom. Quando você falou com pessoas desconhecidas a última vez? Foi no meu, sei lá, no aniversário do meu irmão, que tinha muita gente que eu não conhecia e eu não tinha ninguém conhecido, eu tive que sentar com desconhecidos e conversar. Tá bom, como é que você fez para conversar? Tá? Aí a pessoa, eu primeiro cheguei, sentei, fiquei ouvindo o que eles tinham para, o que eles estavam falando, aí eu peguei um gancho do que ele falou, contei um pouco da minha história, do meu ponto de vista. Tá bom, como é que você pode fazer isso com um cliente? Eu posso primeiro ouvir o que ele tem para dizer, aí depois procurar um gancho do que ele falou, colocar o meu ponto de vista, e aí seguir nesse caminho. Ó, que legal, hein? Gente, olha só que legal. Rodrigo aqui, essa abordagem de pontos, ele está ajudando o próprio vendedor a descobrir o seu caminho para o sucesso, a partir de formas naturais que já faz. Então não é aquele, enfia o método aí que o método vai rodar sozinho. Você não é o computador para descer um software em você. Ele vai aproveitar o que você já tem, né, seus talentos naturais e potencializá-los. Acho que esse é o segredo, né? E aí, Rodrigo, conta agora, né, pra gente, agora nesse nosso fechamento, né, como é que a gente faz para encontrar você? Bom, eu nas redes sociais, qualquer rede social, vocês me encontram como Rodrigo Ferreira TD, T de tatu, D de dado, né? Rodrigo Ferreira de Treinamento e Desenvolvimento, TD. Então vocês me encontram no LinkedIn, no Instagram, basicamente LinkedIn, Instagram, tá? As outras redes eu talvez até exista lá, mas eu não costumo acessar. Mas o jeito mais fácil é achar no meu site, que é pontosfortes.com.br. Né? Eu costumo dizer que tem duas palavras poderosas na nossa metodologia: talentos e pontos fortes. Talentos eu não consegui registrar, pontos fortes eu consegui. Então, pontosfortes.com.br, você vai cair no meu site. Lá você tem acesso a todas as minhas redes sociais. E também, Caleb, que eu quero sugerir aqui, você tem acesso à minha newsletter, tá? Que você lá por dentro mesmo acha, ou se não, você entra em news.pontosfortes.com.br, tá? Por que eu estou sugerindo isso? Porque 3 vezes por semana eu publico algum artigo falando de venda com base em pontos fortes, tá? Eu até abordo outros tópicos, mas 90% do conteúdo é venda com base em pontos fortes. Então, ali dentro você vai ter sempre, 3 vezes por semana, um conteúdo para você ler. Mas aí se a gente está falando de talentos de jeito particular, isso eu não gosto de ler, tá? Então no meu blog, pontosfortes.com.br/blog, você tem 3 vezes por semana também 3 artigos de venda com base em pontos fortes, e lá tem um botão play que você clica e ouve o artigo, não precisa nem ler, Caleb, vai que fácil. Olha só. Gente, fantástico, hein? Então não falta aqui referência, conteúdo. Aproveita, o Rodrigo, ele é um grande curador de conteúdo, então sigam ele aqui nas redes sociais. Se você gostou dessa live também, dá um like aqui pra gente, faz seu comentário, a gente agradece. Essa live faz parte da Semana Strong, ela ficará gravada tanto no YouTube quanto também no LinkedIn. Em breve vocês vão receber cortes também para poder ver. Então a gente queria agradecer muito. Primeiro, agradecer aqui o Rodrigo pela presença, agradecer vocês pela audiência e a gente deseja para vocês uma excelente semana. Muito obrigado. Deus abençoe. Boas vendas!